Então, pessoal, vamos falar um pouquinho do estoque. O que é o estoque? Como que ele é utilizado? Vocês têm aí os seus materiais, né, que vocês utilizam para a produção aí na sua empresa. Sempre que vocês efetuam a produção, esse material sai lá do seu estoque, né? O estoque vai diminuindo, né? E quando é efetuado compra de materiais, esse estoque vai aumentando. E basicamente é isso que o GCOP vai fazer. Ele vai controlar essa entrada e saída dos materiais, tá? Às vezes também tem a questão das perdas também, né? Quando perdem materiais porque o produto saiu danificado ou não saiu bom, então a gente tem que informar a baixa desses materiais, tem que informar que esses materiais saíram do estoque, tá? Certo, então olha só, como que a gente faz para utilizar o estoque, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui no módulo de estoque, né? Clicamos nele aqui. A gente vai começar aqui pelo cadastro de depósitos, né? Para você, antes de você ter os materiais no seu sistema, você tem que informar para o GCOP quais são os depósitos, né? Quais são os estoques que vocês têm. Então vamos lá, vamos clicar aqui na opção depósitos, cliquei nele. Ele abre uma telinha aqui com todos os depósitos da minha loja, tá? Os depósitos, né, como eu tinha falado anteriormente, eles são os locais onde ficam armazenados os materiais e é de onde o sistema vai efetuar a retirada ou a entrada dos materiais a retirada quando for feito a produção, né? E a entrada quando for feito o recebimento da nota. Correto? Ele vai retirar dos estoques. Aqui nesse cadastro, a gente vai simplesmente incluir e falar, ó, temos o depósito 1, depósito 2, depósito 3, depósito central, tá? Então, só simplesmente colocar essas informações, tá bom? Para as empresas que têm mais de uma loja física, né? Você tem uma loja em um endereço e uma loja em outro endereço, normalmente cada loja tem o seu próprio depósito, né? Então vocês vão ter que estar cadastrando um depósito com o mesmo código aqui, né? Da loja. Então você vai ter um depósito para cada loja. Então o depósito da loja 1, ele tem aqui o código 1, tá? O depósito da loja 2, ele vai ter que ter obrigatoriamente o código 2, tá? Por que isso? Porque na hora que o GCOP ele dá baixa lá na tela de produção, quando a pessoa da produção informa que foi finalizada a produção, o GCOP vai dar baixa. E ele vai dar baixa, se vocês estiverem utilizando a forma de baixa automática, ele vai dar baixa automaticamente no depósito daquela loja, tá? Ele não consegue produzir hoje, ele vai dar baixa no depósito central, não, ele vai dar baixa no depósito da própria loja, tá bom? Maravilha. Vocês podem ter também um depósito 3 aqui, né? Ou na verdade a gente costuma instruir o pessoal a cadastrar ele com uma sequência maior aqui, colocar no número 99 o depósito central, né? Se as empresas que têm mais de uma loja tiverem um depósito central, vocês podem estar incluindo ele aqui como depósito central, número 99, tá? Para não atrapalhar o cadastro dos depósitos de cada loja, tá bom? E aí o depósito central vai sempre receber as notas e vai distribuindo para as lojas, tá? E isso para as empresas que têm mais de uma loja e que tem também esse depósito central. As empresas que têm só uma loja vai ter somente um depósito cadastrado, uma loja física, tá? Vai ter um depósito cadastrado porque ele vai dar baixa no mesmo depósito da loja, tá bom? Então, ó, vou clicar aqui para eu incluir um depósito, clico na opção de incluir, ele vai abrir a mesma telinha aqui do alterar, então eu vou clicar no alterar para vocês verem. Clica aqui. Ele abre essa tela, então é bem simples aqui o cadastro dos depósitos, né? Dos estoques. Você vai colocar o código, que é o código da loja, e colocar a descrição aqui, no caso, coloquei depósito da loja 1, tá bom? Posso mudar, colocar estoque? Posso também, não tem problema. Estoque loja 1, tá? Posso até mudar aqui para ficar mais fácil. Acho que é mais fácil o entendimento quando está escrito estoque. Estoque loja 2. Tá? Então nós temos aqui os dois depósitos, dois estoques cadastrados, tá bom? Maravilha, então bem simples, temos aqui as opções de incluir, alterar e excluir, tá? Alterar, você consegue alterar somente a descrição, o excluir, ele só vai permitir excluir se não estiver vinculado a nenhum material. Vamos para o próximo cadastro aqui, que vai ser o cadastro de grupos de materiais, tá? Então, primeiro incluir o depósito, depois eu vou cadastrar aqui os grupos de materiais.
eu tenho que cadastrar primeiro os grupos, porque quando eu for incluir os materiais, ele vai pedir para eu informar a qual grupo pertence aquele material, né? Então, vamos clicar aqui na opção Grupos. Cliquei aqui nos grupos, ele traz para mim aqui todos os grupos de materiais que eu tenho na minha empresa. Basicamente, ele é utilizado para separar, né, para fazer uma separação, para agrupar, né, cada material. Então, eu tenho o grupo de papéis, onde eu vou informar aqui todos os papéis, papel sulfite, papel couché, papel reciclado, todos pertencem a esse grupo 1, tá? Aí eu tenho embaixo ali, eu cadastrei um grupo impressoras, por exemplo. Algumas empresas fazem locação de máquinas. Então eles têm que cadastrar também as máquinas lá no grupo, no estoque, para poder eu saber quantas máquinas eu tenho, né? Quantas máquinas eu tenho lá no meu estoque. Tá bom? Então temos aqui o grupo 2. Então todas as máquinas que eu tenho cadastrado lá, que eu faço locação, eu deixo elas nesse grupo 2, impressoras aqui. E aí, para incluir um novo grupo, eu vou clicar aqui na opção de incluir, né? Vou fazer a inclusão de um grupo novo aqui para vocês verem. Então vou incluir aqui. Clico em incluir. Ele traz aqui o código para eu estar informando. Vou colocar aqui o código 3, que seria colocar aqui seria toner. Então coloco aqui, ó, toners, grupo de toners. Então nós vamos colocar só o código e a descrição do grupo. Então código 3, grupo toners, a descrição. Clico em salvar. Cliquei em salvar, ele já apareceu ali, os grupos, tá? Nós temos aqui em cima as opções de incluir, né, para eu poder incluir um novo, alterar para eu alterar somente a descrição, excluir, ele também só vai deixar excluir se não tiver nenhum vínculo com nenhum material, tá bom? E aqui do lado nós temos a opção de fornecedores. Aqui nessa opção é possível vincular quais os fornecedores vendem um material específico. Tá bom? Um grupo de material específico, na verdade, né? Então, por exemplo, eu já tenho lá os meus fornecedores cadastrados, né? Nós vimos como cadastro fornecedor lá no treinamento de cadastros, tá? Então, quem perdeu pode dar uma olhadinha lá. E aí eu venho aqui, por exemplo, tem os papéis, eu vou clicar aqui em fornecedores e eu vou informar quais são os meus fornecedores que me fornecem esse material aqui, ó. No caso, eu tenho aqui o fornecedor Papéis Brasil Limitada, que me fornece o grupo Papéis, está aqui em cima. E eu tenho também o Suzano Papéis, esse aqui é bem conhecido, né? Não sei se é desse jeito que escreve, mas Suzano Papéis, ele também me fornece esse material, papéis aqui, tá bom? Posso incluir mais um fornecedor? Clico aqui na opção incluir, ele vai me abrir todo o cadastro de fornecedores e eu seleciono todos os fornecedores que me vendem esse material, esse grupo aqui, né, esse grupo papéis. Essa opção aqui de eu vincular o fornecedor ao grupo do material é bem útil nas cotações de materiais que nós vamos ver posteriormente aqui nesse treinamento. Tá bom? Então aqui temos as opções de cadastrar os grupos de materiais, né? Já incluímos aqui mais um grupo, o grupo toners. E temos as opções de incluir, alterar, excluir e de vincular fornecedores aqui. Certo? Então já temos aqui os grupos cadastrados. Vou fechar essa opção e vamos para o próximo cadastro de estoque aqui que é necessário, tá bom? Próximo cadastro que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é esse de NCM Classificações Fiscais. Eu estou indo aqui fora da ordem, pessoal, por quê? Ele tem aqui as opções de cadastro, que é para incluir no sistema, tá? E temos outras opções que não são cadastro, tá bom? Então eu estou passando primeiro pelas opções de inclusão de produtos, né, de informações que vocês têm que manter cadastrado de forma fixa no sistema e as outras opções que são ações do sistema, tá bom? Então, o outro cadastro que nós temos aqui, ó, é o NCM Classificações Fiscais. Então vou clicar nela aqui. O que é o NCM, né? Classificação fiscal dos materiais, dos grupos de materiais. Esse NCM nada mais é do que um código utilizado para a emissão das notas de venda, para as DANFs, né? Então, para quando você vai emitir uma DANF, lá é obrigatório você informar qual que é o NCM daquele material que você está utilizando. Por exemplo, o grupo de papéis ele tem um NCM específico, 4805300. Na verdade, ele tem uma ramificação ali maior, tá bom? Mas cada grupo de material ele tem um código específico, tá?
Esse código você pode estar encontrando aí na internet facilmente, porém o indicado é que vocês verifiquem com seus contadores, né, qual que é o NCM correto de cada grupo de material que vocês vendem aí na empresa de vocês, tá bom? Lembrando que o NCM é só utilizado para quem faz emissão de nota de venda. Se você não faz nota de emissão de venda, não tem necessidade de ter esse cadastro aqui, tá bom? Maravilha. Então, para incluir aqui o NCM é bem simples, clica na opção de incluir e ele traz aqui o código do NCM, que é o código fiscal, né, o código federal, e embaixo ali temos a descrição, que é o nome dele. Aqui vocês podem abreviar também, porque às vezes o NCM é um nome bem grande, né, uma descrição bem grande lá, então aqui vocês deixam abreviados aqui de uma forma que vocês consigam entender na hora de selecionar, certo? Maravilha. Então temos aqui um NCM cadastrado, vamos deixar esse aqui mesmo. Né? E temos a opção de alterar, que ele altera somente a descrição, e a opção de excluir. Tá? Então vou fechar aqui o cadastro de NCMs. E agora nós vamos pular aqui os cadastros que já terminamos aqui, que são os depósitos, os grupos e os NCMs, e vamos para o cadastro de materiais, que basicamente, os materiais são basicamente a matéria-prima que vocês utilizam para produzir os seus serviços, né? Ou seja, folha de sulfite, espiral, essas coisas, tá? Então, nós vamos ter que ter todos esses materiais cadastrados aqui nessa opção de materiais dentro do estoque, para poder o sistema conseguir trabalhar com esses materiais, conseguir incluir no depósito e também baixar o depósito quando for feito as vendas, certo? Então, antes de fazer essas opções, tem sempre que estar todos os materiais cadastrados aqui de acordo com o que a gente vai passar agora, tá bom? Então, aqui nessa tela, ó, você consegue ver todos os materiais que eu tenho cadastrado. Aqui tem alguns materiais de exemplo aqui que a gente utiliza, tá? Então, o papel sulfite, A4 75 gramas, A4 90 gramas, couché 115 fosco, tá? Aqui, pessoal, como que a gente faz incluindo um novo material, tá? Vocês vão entender aqui como que funciona esse cadastro aqui dos materiais. Então, para eu incluir um novo material aqui, eu vou clicar aqui na opção de incluir e ele vai abrir a telinha de inclusão para mim. Tá bom? Se eu clico na opção de alterar, ele abre a mesma tela. Então, eu vou usar esse material aqui, ó, papel sulfite, como exemplo para vocês entenderem. Então, vou clicar aqui na opção de alterar. Então, essa aqui é a tela de inclusão. Tá? Então, quando vocês incluírem, ele vai abrir essa tela e vocês vão estar digitando. Tá bom? Aqui é o código do material. Né? Quando eu clico na opção de incluir aqui, pessoal, ó, quando eu clico nessa opção incluir, ele não me deixa fazer a alteração do código. Ele vem na sequência que eu incluí ali no meu sistema. Tá? Então, isso vai ficar automático aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Vocês podem cadastrar dessa forma, seguindo a sequência, porém, acontece muitas vezes do pessoal cadastrar os materiais, aí cadastrou todas as folhas de sulfite que ele acha que ele tem, a pessoa que está cadastrando. Aí ele pula para o toner, aí já vai lá para o código do 1 ao 5, aí depois vai para o 6, depois vai para o 7, 8, 9, 10, e aí quando chega lá no 55 ele lembra que opa, ainda tem uma folha de sulfite para cadastrar. E aí acaba ficando fora da sequência ali, né, dos papéis sulfite. Aí a pessoa fica do 1 até o 5 folha de sulfite, aí tem uma folha de sulfite lá no 103. Tá? Não está errado, essa forma de cadastro, porém o pessoal fica ali na tela, né, fora de ordem, tem muita gente que não gosta. Quem preferir deixar na sequência uma sequência única para cada grupo de materiais, então vocês não utilizem essa opção de incluir. Utilizem essa opção aqui, ó, avulso. Por quê? Essa opção avulso ele me permite que eu digite o código do material. Como é que eu faço, usando a opção avulso, como é que eu faço para cadastrar o material aqui? Vocês podem utilizar aquela mesma regra que eu falei lá no cadastro de serviços, que é colocando o primeiro código aqui o primeiro dígito do código do material, colocando o código do grupo. Então, ó, 1001.
tá começando com 1, eu sei que é sulfite, tá bom? Eu tenho aqui outros grupos cadastrados, né? Que são as impressoras e os toners. Então, se eu quiser cadastrar um toner aqui, eu não vou começar do 1. Eu vou começar do 3. 3001, tá? Então, nesse caso aqui, 1001 é sulfite. 1002 seria também um outro papel. 1003, um outro papel, tá bom? Então, vocês podem ir nessa ordem aí, que a gente normalmente instrui para o pessoal para ficar mais organizadinho. Tá bom? Então, coloquei o código, aqui do lado eu vou colocar o pseudônimo, que é como se fosse um nome abreviado do material, né? Sulfite. Posso colocar aqui, ó, sulfite A475, sei lá, né? Fica mais fácil para vocês entenderem. Aqui, se tiver um nome maior, né, um nome completo ali do material, você pode colocar nessa descrição aqui, certo? Aqui do lado eu seleciono o grupo ao qual esse material pertence, então eu sei que papel sulfite pertence ao grupo de papéis. Bom? Maravilha. Aqui do lado nós temos algumas opções a mais aqui do cadastro de materiais. Aqui nesse tipo, eu informo, ó, se esse material ele é um material de estoque, né? É um material imobilizado, nesse caso aqui, estoque, são os materiais que vai estar tendo rotatividade aí no seu estoque, correto? Material imobilizado são materiais que não produzem, tá? Por exemplo, você tem computadores, você pode cadastrar seus computadores, você tem ventiladores, impressoras que não são de produção, vocês podem estar colocando ali, tá bom? E aqui, se tiver algum outro tipo de material, né, que pode ser também marcado com esse tipo outros aqui, tá bom? Maravilha. Então, vou deixar o sulfite como estoque aqui, né? Aqui embaixo nós temos algumas opções para vocês que vocês podem estar marcando, tá? Mesmo que você marcou essa opção de estoque aqui em cima, vocês podem marcar aqui embaixo que ele não vai controlar o estoque. Ele está disponível lá no estoque, mas ele não vai ser controlado, não vai dar baixa, entrada e saída, tá bom? Então tem essa opção aqui para não controle estoque. Aqui em cima eu informo se esse material está ativo ou não. Às vezes tem um material que vocês costumavam trabalhar e pararam de trabalhar com ele, vocês desmarcam aqui essa opção de ativo, tá? Então desmarcou a opção de ativo, ele não vai aparecer nas pesquisas de estoque, tá? Só que eu vou deixar aqui ativo porque a gente quer que ele apareça, tá bom? Então vou pular aqui a opção de não controle estoque. Aqui eu informo se esse é um material especial, tá? Essa opção aqui dos materiais especiais, ele tem as mesmas especificações dos serviços especiais, tá? Essa opção aqui seria para um material que você não faz normalmente, tá? Você pode marcar ele aqui como especial, tá? Você não quer deixar ele... Tem um material cadastrado no sistema que você vai utilizar para aqueles materiais que vocês não compram normalmente, não vendem normalmente, né? Eu não preciso ter um monte de materiais cadastrados no sistema, eu deixo só um como material especial aqui. Bom? Maravilha, aqui embaixo eu tenho a opção para informar se esse material ele é utilizado em máquinas color, tá? No caso aqui, sulfite, ele é utilizado em máquina colorida. Venho aqui e marco ele, porque ele é utilizado em máquina colorida, tá bom? Aqui embaixo tem a opção de FSC, que é só para você informar se esse material ele foi, né, produzido lá pelo fabricante dele, com as opções de reflorestamento, né, que é aquele selinho de material de reflorestamento, né? Tá bom? Então você deixa marcado aqui se for, tá bom? Isso aqui serve somente para relatórios, tá? Maravilha. Aqui do lado nós temos as opções, essas opções aqui, ó, do lado são bem importantes para informar para o sistema como que é feita a compra, a estocagem e a saída desse material do estoque, tá, pessoal? Então, olha só, aqui nessa opção de compra, eu vou marcar como que esse material ele é comprado. Então, esse material aqui, o papel sulfite, ele é sempre comprado em caixa. Eu estou me baseando aqui, pessoal, com o papel sulfite A4, tá? Que ele já vem cortadinho lá, que já vem no tamanho A4 certinho. Algumas pessoas que compram papel sulfite no 66 por 96, aí já não colocaria aqui como caixa, colocaria como resma, né? Ele vem no pacote, né?
ou resma, ou pacote. Então aqui eu falo, ó, eu compro sempre em caixa. Aqui do lado, ó, tem uma outra opção. Eu vou falar o seguinte, esse aqui é a forma de estocagem desse material. E aqui é a quantidade dessa forma de estocagem que vem dentro da caixa. Então dentro da caixa, eu sei que vem 10 resmas, ou 10 pacotes. Então eu tenho uma caixa que eu compro, ele vem uma caixa fechada, e dentro dessa caixa ele vem resmas, e são 10 resmas dentro dessa caixa. Tá? E dentro da resma, dentro do pacote, aqui eu vou informar aqui do lado, quanto que vem dentro desse pacote aqui? Em cada pacote desse aqui, quantos vem? Vem 500 folhas, 500 unidades, eu posso até colocar folhas aqui também. Tá? Ele vem 500 folhas. E esse folhas aqui já é unidade de saída, como que ele sai para mim aqui do sistema, tá bom? Então, aqui é como eu compro, a quantidade que como eu compro em caixa. Esse 10 aqui é a quantidade que vem dentro da caixa, vem 10, e aqui é a unidade a descrição de como ele é armazenado em resmas. Então vem 10 resmas dentro dessa caixa. E dentro de cada resma, ele vem 500 folhas, que eu defino aqui, que é a forma de saída, 500 folhas dentro dessa resma aqui, tá bom? Isso aqui é utilizado só para ele poder fazer alguns cálculos, tá? Fazer lá no inventário, né? Ele vai utilizar essa sequência aqui para poder fazer as contagens corretamente. Vocês vão entender mais para frente aí, tá bom? Então é bem importante essas opções aqui estarem bem certinhas para ele poder dar baixa certinho no estoque, tá? Aqui embaixo tem a opção de estoque mínimo, que seria qual que é o estoque mínimo desse material que eu posso deixar aqui no meu sistema, né? Porque ele vai sair em um relatório de estoque mínimo. Aqui eu vou colocar a quantidade, ó. Ele está contando aqui em unidade, ó. Essa é a unidade de saída aqui. Então, 15 folhas, não, eu vou falar aqui que eu quero, em cada caixa vem 5.000, vou falar aqui ó, que são 10.000 folhas. Então, o estoque mínimo, eu posso ter só 10.000 folhas, né? Que eu tenho que ter no meu estoque, quando eu tirar o relatório, quem tiver abaixo disso, ele vai me mostrar lá para eu poder comprar, tá bom? Uma pergunta que o pessoal sempre me faz, né? É se o sistema avisa quando o estoque está no mínimo ali, né? Chegou no mínimo, está próximo do mínimo. Não, o sistema não avisa. Tá? Você só vai conseguir ter essa informação tirando um relatório de estoque mesmo. Aqui do lado é o mínimo para compra. Eu já estou definindo qual que é o mínimo que o meu responsável por compra vai poder fazer. Ele não pode ficar comprando uma caixa, 2 caixas, né? Compra logo de 10 caixas, é o mínimo que ele pode comprar, tá bom? Então, você define já aqui quanto que ele pode comprar. Você vê que ele nem deixa eu alterar aqui o caixas, porque ele vem automaticamente pegando daqui da ordem de compra, da definição de compra aqui em cima, tá bom? Aqui se tiver uma porcentagem de ICMS já pré-definida, vocês já podem estar colocando ali, tá bom? É bem difícil, eu não vejo quase ninguém definir um ICMS específico, isso vai diretamente lá na nota de venda quando o pessoal faz, tá bom? Aqui você pode falar ó, quando foi o último inventário desse material, quando foi feita a última contagem desse material, você pode estar colocando aqui, se não, o sistema vai preencher também automaticamente quando vocês incluírem um inventário ali no GCOP. Se vocês fizerem um inventário e não foi feito pelo GCOP, vocês podem estar colocando essa informação aqui nesse campo. Se não, o GCOP vai preencher quando tiver um inventário no GCOP, tá bom? Maravilha, vamos... aqui do lado, ó, desse ladinho aqui, eu tenho um prazo de reposição, né, prazo médio de reposição, que vocês podem estar colocando aqui. Se vocês não colocarem, o sistema também vai pegar automaticamente a média dos últimos recebimentos de notas, tá? Que é feito a reposição desse material, tá bom? Aqui embaixo tem o preço médio desse material. Você pode estar pré-definindo, porém, o sistema também faz um cálculo médio de como foram as últimas compras desse material. Tá bom? Ele faz uma média aí de quais foram os valores. Tá? E ele traz a média aqui também da folha, quanto que custa a folha. Eu estou falando aqui que esse material, a média dele é R$120 a caixa, então ele está falando que a média aqui também é 2,4 centavos ali, 0,02, tá bom?
que é o preço médio desse material. Aqui embaixo nós temos uma opção de importância, né? De importância de material e de localização. Esse ABC aqui seria igual lá no cadastro de serviços, onde eu defino qual a importância desse material. A seria um material muito importante, B um material na média e C um material não tão importante. Esse nível de importância aqui seria também somente para relatórios, tá? Ele não vai... É como se fosse um grupo, né? Um agrupamento dos materiais somente para relatórios, para você saber quais materiais estão marcados como um nível de importância, um grau de importância maior do que outros materiais, tá bom? Aqui seria o campo de localização no estoque, onde no estoque está esse material. Às vezes vocês separam esse material lá no estoque como nas prateleiras, nos corredores, no estoque 1, no estoque 2, então vocês podem estar abreviando, colocando algumas abreviações aqui para localizar esse material lá no estoque, tá bom? Maravilha. Aqui embaixo, se vocês quiserem estar colocando o código do fabricante, vocês podem estar colocando também. Então, aqui do lado nós temos, aqui do lado do código do fabricante, nós temos o código de despesa desse material e o código de centro de custo. Para que serve isso? Nós vimos no treinamento de cadastros as especificações de cadastro de despesas, né, de históricos e de centro de custo. Aqui, então, o que eu faço? Eu pré-defino qual que é o histórico que eu vou usar sempre que eu receber esse material, tá? Então, eu posso estar colocando aqui, posso estar pré-definindo. Se você não pré-definir isso aqui, não tem problema. Na hora de fazer o recebimento, o sistema também me dá a possibilidade de estar incluindo essas opções lá. Tá bom? Então, por exemplo, aqui eu vou pré-definir que esse código de histórico aqui, ó, vou clicar no histórico, ver se tem compra aqui. Materiais. Ah, pronto, ó. Eu tenho um histórico aqui, ó, materiais de produção. Então, seleciono ele aqui. Então, estou falando que o histórico desse material é sempre materiais de produção. E o centro de custo vai ser sempre o departamento de produção, tá? Lembrando que os cadastros de centro de custo nós também vimos lá no treinamento de cadastros, tá bom? Então, seleciono ele aqui, ó. Então, eu já estou pré-definindo aqui que esse material ele vai sempre cair no histórico materiais de produção e o centro de custo é sempre o departamento de estoque aqui, tá bom? Aqui do lado temos a opção para você colocar uma fotinha, se você quiser, tirar foto dos materiais e deixa aqui do lado, tá? Só clicar nesse botãozinho aqui, ele salva aqui a foto do material. Maravilha? Aqui embaixo nós conseguimos informar para o sistema qual que é o rendimento desse material em cópias. Então aqui, o que eu vou fazer? Vocês têm uma média normalmente, né? Acho que na embalagem do material normalmente vem especificando uma média de quanto que rende esse material aí em cópias, né? Tá? Então você pode estar pré-definindo aqui, tá bom? Aqui embaixo tem uma opção de código de barras, tá? Que seria para o sistema gerar uma numeração para código de barras desse material, tá bom? Então, ó, se eu clico aqui em cima nesse gerar, ó, ele traz aqui uma sequência aleatória ali do código de barras, tá bom? Aqui do lado eu posso também, ó, a gente cadastrou anteriormente, que eu mostrei para vocês, o cadastro de NCMs, né? Eu posso deixar ele cadastrado lá, porque lá eu tenho o cadastro do grupo inteiro, né, de materiais. Se eu quiser colocar o NCM específico de cada material aqui também no material, ele já vai pegar automaticamente. Se no material já tiver o NCM cadastrado, quando eu selecionar esse material lá na Danf, ele já pega esse NCM. Se ele não tiver cadastrado aqui, quando eu gerar a Danf lá, o sistema vai perguntar, ó, qual que é o NCM desse material. Aí você vai ter que informar, tá bom? Se vocês souberem qual que é o NCM do material específico, já pode deixar ele pré-cadastrado aqui, que fica mais fácil na hora de gerar a Danf, tá bom? Maravilha. Aqui do lado, ó, nós temos algumas informações. Isso aqui, na verdade, é só informativo mesmo. Isso aqui não serve para vocês alterarem, não. Aqui, por exemplo, ele está me mostrando a quantidade atual. Embaixo ele me mostra quantidade requisitada. Isso aqui é quanto que a quantidade atual, pessoal, é quanto que eu tenho desse material atualmente, tá bom? No estoque, o total de todos os estoques. Bom, eu tenho estoque 1, e eu tenho no meu estoque da loja e no estoque na matriz lá,
estoque central, então eu tenho essa quantidade desse material aqui, tem 149.778. Lembrando que isso aqui vai ser sempre a unidade de saída aqui, tá? Então ele tem 149.778 folhas. Bom, quantidade requisitada. Isso aqui se alguém requisitou esse material. Tá? Nós temos a opção de requisição, que é para poder dar baixa. Às vezes o pessoal, algumas empresas, como que elas funcionam? Tem um estoque separado e para poder retirar o material do estoque, obrigatoriamente tem que ser feita uma requisição. Tem que estar abrindo uma requisição quando o pessoal vai pegar, e aí eles imprimem essa requisição, leva lá no estoque, o estoque fica fechado, tem uma pessoa responsável pelo estoque, e aí eles entregam a requisição para a pessoa, e o material só sai do estoque quando essa pessoa atende a requisição e dá baixa lá no estoque, tá bom? Então aqui, se esse material tiver alguma requisição que não foi atendida ainda, ele vai aparecer aqui, ó. Se eu clicar aqui nessa lupa, ele me mostra as requisições, quem foi que solicitou, se tem algum pedido específico para essa requisição, tá? Então é isso aqui. Aqui embaixo ele faz um cálculo aqui da quantidade atual menos a quantidade requisitada, ele mostra aqui a quantidade que vai ter depois dessa requisição. E aqui se tiver alguma coisa desse material em compras, olha só, que ele está falando que tem 50 mil desse material em compras. Ou seja, já tem pedido de compra lá desse material, já foi feito pedido de compra, só que se ele está aparecendo aqui é porque ainda não foi recebido. Tá? Então aqui embaixo ele mostra qual vai ser a quantidade prevista depois de atender a requisição e depois de comprar, né, de receber o material. Vai ficar com 199.778. Tá? Então, basicamente aqui, esse é o cadastro do estoque, tá, pessoal? É bem importante o cadastro de estoque de vocês também, tá bem legalzinho, correto, bem certinho para poder dar baixa corretamente nos materiais, tá bom? Aqui em cima nós temos algumas opções que vocês podem estar utilizando. Por exemplo, nessa opção aqui de serviços, quando eu clico aqui, eu consigo verificar quais são os serviços que estão vinculados a esse material. Por que que eu tenho que vincular os serviços ao material? A gente viu isso lá no cadastro de serviços, né? Eu vinculo o serviço ao material quando eu quero que toda vez que eu vender aquele serviço, ele dê baixa naquele material. Então, por exemplo, a impressão PB A4. Toda vez que eu vender uma impressão preto e branco A4, ele vai dar baixa em uma folha de sulfite A4. Tá? Então, depois que eu faço esse vínculo lá, o sistema vai dar baixa automaticamente. Tá? A gente vai ver essa questão do vínculo depois para vocês entenderem também. Tá bom? E olha só, aqui ele vai mostrar todos os serviços que estão vinculados a esse material, que baixa esse material no estoque. Tá bom? Então, vamos fechar aqui. Aqui do lado tem essa opção de consumo mensal. Essa opção de consumo mensal, clico nela aqui, ele vai me mostrar, é só ilustrativo também, tá? Só informativo. Ele vai me mostrar quanto desse material que eu baixei aí nos últimos meses, tá? Do ano específico. Então aqui eu coloco o ano e aqui eu coloco o mês, defino o mês aqui, ó. Vou colocar 2019 aqui, ó, não teve nada aqui nessa minha base de baixa ano passado. Tá? 2020 teve só um pouquinho aqui em abril, tá bom? Maravilha, é só informativo mesmo, tá bom? Fechei. Opa. Aqui do lado do consumo mensal tem o gerar etiqueta, que é para gerar o código de barra, aliás, gerar código de barras, que é para gerar esse código aqui, tá? Aqui do lado tem essa opção de por modelo, que seria informativo de rendimento por modelo de máquina, tá? É somente um informativo, você que define, você vai ter os modelos de máquinas cadastrados e você vai pré-definir qual que é o rendimento para cada modelo. Isso aí é só informativo também. Você pode estar incluindo essa opção no sistema aqui. Então, aqui do lado do modelo tem a opção da foto, que a gente viu para salvar aqui a fotinha desse material aqui no sistema. Tá bom? Então, basicamente é isso aqui, a tela de cadastros, para você incluir, colocar todas as informações aqui do material do sistema.